Elipikaku Yisunywa seskati Yisunywa seskati Yisunywa seskati Yisunywa seskati Yisunywa seskati Abantwana bomprofiti abashaywa luvalo Abantwana bomprofiti abashaywa luvalo Mabihamba bimlandela abashaywa luvalo Mabihamba bimlandela abashaywa luvalo Ilipikaku Yisunywa seskati Ilipikaku Yisunywa seskati Yisunywa seskati Yisunywa seskati Yisunywa seskati Yisunywa seskati Jamais seu amor adormeceu. Ventos são desencadeados, nossos corações é apuro, mas Deus nos conduz até a porta. Nosso Deus reina aí. Jamais seu amor adormeceu. Ventos são desencadeados, nossos corações é apuro, Deus nos conduz até a porta. Vida para quem a abraça. Então, significa que se nós tivéssemos que usar só tipologia, eu poderia dizer, ok, para mim a árvore simboliza simplesmente a sabedoria, que faz um pouco mais de sentido. Por quê? Porque quando eles comem, descobrem que estavam nus, e depois disso, a Bíblia, em Gênesis 3, versículo 22, ela diz que agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Significa, de alguma maneira, descortinou alguma coisa, e eles passaram a entender coisas que não entendiam. Então, não é uma questão só de ser, de representar a pessoa, ou de ser alguma coisa como ato sexual, mas é algo que o próprio Deus tinha ordenado, e a questão aqui era a questão deles obedecerem a Deus. Se formos a ver, por exemplo, em Isaías, no capítulo 14, de 12 a 14, por exemplo, nós vemos a situação de Lúcifer. Lá, ele foi o primeiro a gerar essa questão de pecado. Mas qual foi o pecado que ele cometeu? Foi de querer ser igual a Deus. E nós olhamos no jardim, percebemos que a intenção, a ideia, é a mesma coisa. Por quê? Porque ele transmite para Eva que se comessem daquela árvore, seriam como o quê? Seria como Deus. E a Eva deseja, não só porque o fruto era agradável ao paladar, não só porque o fruto era atraente aos olhos, mas também porque tornaria ela igual a Deus, que é a questão de dependência. Não ia precisar mais de Deus. No jardim, praticamente, eles eram dependentes inteiramente a Deus, e isso fazia com que, de alguma forma, todo mundo quer independência, todo mundo quer determinar. Imagina que você tem uma oportunidade de dizer agora, você diz chova, ou então quero estar no sítio X. Uma oportunidade desse, estou a dizer humanamente falando, é algo que atrai pessoas. Então, nós queremos que é uma árvore, sim, é uma árvore que estava lá, não é dito o nome na Bíblia, fala-se o texto, né, o texto bíblico no versículo 7 do capítulo 3 fala que eles depois usaram, né, as folhas de figo. Poderia ser, mas nós preferimos não usar o nome porque a Bíblia, portanto, não diz. Obrigado, teólogo. Apóstolo, para já, que fruto Adão e Eva comeram? Primeiro eu gostaria, respondendo, depois talvez questionando ao colega aqui, ao companheiro de terra, é o seguinte: o fruto é o ato sexual, ok? Agora,
questionando aqui ao companheiro, quando se diz que nós preferimos não trazer o nome, é questão de preferência, é questão de que não tem o nome? Não tem nome. Agora, pode nos dizer qual é o nome da árvore? Porque quando, veja só uma coisa, quando isso foi relatado, não foi relatado com Adão. Não foi Adão que relatou como aconteceu o pecado no jardim de Éden, o que ocorreu. Mas foi Moisés. Moisés, ele estava anos depois, 2 milhões de anos talvez depois do acontecimento de tudo lá no Éden. Então, de onde Moisés tirou esse conhecimento? Compreende? Da mesma maneira que Moisés esteve lá para interpretar, trazer essa palavra, essa mensagem, essa revelação de como aconteceu no jardim de Éden, hoje, um profeta mensageiro, na condição de Moisés, está a dizer ao povo que aquela árvore, que não se trata de árvores naturais, ok? Sim, existem árvores naturais, existem também. Agora, se eu perguntasse, quando João Batista diz que a árvore que não produz bom fruto deve ser cortada, estava a falar de uma árvore natural? Ou estava a falar de pessoas? Compreende? Então, é um profeta mensageiro que pode vir para dizer que o nome daquela árvore é tal. É um profeta mensageiro que pode vir para dizer que o que ocorreu ali é o pecado. Se você for a ver, no capítulo 2 do mesmo Gênesis, Deus diz a Adão que aquela comerás, e não comerás esta. E foi Adão quem disse a Eva que dessas todas comeremos, mas esta não coma. Compreende, né? Então, o ato sexual é o fruto proibido que eles comeram lá. Razão pela qual eles, antes de comer, não sabiam que estavam nus. Mas foi depois deles comerem que souberam que, afinal de contas, estamos nus. Compreende? E Provérbio 30, versículo 20, assim como também Gênesis 3, começando lá 13 mais adiante, mostra claramente que, afinal de contas, foi adultério que ocorreu lá, conforme a Eva mostra lá, é dito em Provérbios 30, que, afinal de contas, este é o comportamento da mulher adúltera, que diz que eu não fiz nada. Quando foi perguntado o que fizeste, não fiz nada, eu só comi e não fiz nada. E lá é mostrado que este é o comportamento da mulher adúltera. O que é adúltera? O que é uma mulher adúltera? É alguém que faz o que, afinal de contas? Não é alguém que comete adultério? Será que uma mulher adúltera é uma mulher que dá chapada ao seu marido? Quando se quer entender do adultério numa mulher, não do adultério num medicamento, mas sim adultério numa mulher, significa o quê? Para uma mulher casada, porque a Eva era a esposa de quem? De Adão. Se ela cometeu adultério, é o ato sexual. E isso não precisava conhecimento, interpretação individual. Por isso estávamos aqui a dizer, a teologia, este é o problema da teologia. Se vir sentar aqui um indivíduo da Testemunha de Jeová, vai dar a sua interpretação. Vai trazer aqui montes de maçãs, se calhar, talvez, para poder representar. Mas, na verdade, a palavra de Deus hoje, através de um profeta mensageiro, na condição de Moisés, diz que o fruto proibido era o ato sexual. Obrigado, apóstolo. Teólogo, para o apóstolo Aleix, o fruto proibido é o ato sexual. E para ter conhecimento de que o fruto proibido é o ato sexual, nós precisamos de um profeta mensageiro. E esse único profeta mensageiro que tem esse conhecimento, segundo o apóstolo, é o Cacó Filipe. Qual é o seu comentário em torno disso? Bom, eu acho que há muita confusão aqui, que nós precisamos de trabalhar. Primeiro, os textos que ele está a citar sempre tinha a resposta sobre a árvore. Por exemplo, citou Mateus 3, versículo 10, né, que a Bíblia fala lá da questão da árvore, né, que não der fruto. Mas se subirmos no mesmo capítulo, no versículo 7 e versículo 8, nós vamos perceber lá que João Batista estava batizando. Quando estava batizando, vieram pessoas que eram fariseus e saduceus que não eram convertidos. Eles apareceram lá, queriam batizar para poder, portanto, se esquivar, portanto, da ira de Deus. Então ele chama lá no versículo 7, raça de víbora. Quem é que vos chamou para fugir da ira futura?
Então, no versículo 8, diz lá, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. É um discurso que ele está a fazer, até no versículo 10, mas está claro que não há dúvida, não há subjetividade quanto para quem e a quem aquela mensagem era direcionada, que não era árvore natural, era realmente pessoa, e essas pessoas estavam identificadas. Não eram todas as pessoas que estavam ali, mas sim eram os saduceus e os fariseus. Então, voltando para a questão do ato sexual. Ele fala aqui que precisa de um profeta mensageiro para poder revelar. Isto é um fato que aconteceu. Ele questiona, faz uma pergunta que eu acho muito interessante. Ele pergunta como é que Moisés consegue ter a informação relativamente ao livro de Gênesis. Porque, verdadeiramente, o livro de Gênesis é antes de Moisés. Moisés foi revelado, obviamente, por Deus. Ok? Ele fez os relatos históricos. É um relato histórico. Então, dentro daquilo que foi o que Deus revelou, Moisés, ele escreveu a maneira como as coisas aconteceram, que são fatos. São fatos. E o mesmo Moisés que escreveu, ele escreveu também os versículos posteriores. Por exemplo, quando havia o ato sexual, os textos que muitas das vezes, quando nós olhamos na literatura, em Gênesis todo, nós vamos perceber que não era que comeu o fruto. Nós não tem nenhum outro sítio, senão essa interpretação que eles estão a fazer, a dizer que comer era ato sexual. Se for em Gênesis, por exemplo, versículo 4, capítulo 4, versículo 1, vai ouvir lá o termo. E conheceu Adão, a Eva, sua mulher, e concebeu e deu luz a Caim. Vai no versículo 17, vai ver aí, conheceu a sua mulher, no caso, Caim, a sua mulher, e deu. Então, ele usa muito esse termo conhecer. No versículo 25, vai dizer, Adão tornou a conhecer. Então, no Gênesis 25, no versículo 24, que é a questão daqueles gêmeos, né, dos filhos de Isaac, ele também usa esse termo, conhecer. Por que essa diferença? Em todos os outros textos subsequentes, onde ele trata de questão de envolvimento sexual, usa o termo conheceu, conheceu, conheceu. E aqui ele não fala, não usa o termo conheceu, e sim usa comeu. Ele usa aqui o provérbio. O provérbio está lá a dizer, mas em termos assim, se nós queremos fazer uma analogia, queremos fazer uma ligação dos acontecimentos, nós temos que ver também essa questão de estilo literário. O Gênesis, por exemplo, o provérbio, é Salomão. Em termos de estilo literário, nem é a mesma coisa. Não entendemos que toda é a palavra de Deus. Mas ele está a dizer lá que a mulher adúltera come e limpa a boca. Não está a dizer que é isso que aconteceu no jardim de Éden quando a Eva, portanto, pecou. Por que não poderia ser sexo, portanto, o pecado que Adão e Eva cometeram? Por 3 razões. Primeiro, quando nós lemos em Gênesis 1, versículo 27 e 28, nós vemos lá. Primeiro, a Bíblia diz, né, os fez, ou seja, o Deus fez Adão e Eva a sua semelhança os fez macho e fêmea. No versículo 28, ele diz, e os abençoou, Deus, né, e disse, frutificai, multiplicai e enchei a terra. Para fazer isso, frutificar, encher e multiplicar a terra, a Bíblia não fala que havia outra forma de reprodução assexuada nos tempos, como, por exemplo, as plantas fazem. Não se fazia enxertia para poder se reproduzir. Nós cremos que o homem foi feito naquela estrutura, naquela natureza, e a reprodução era através do ato sexual. Quando nós seguimos um pouco mais, no capítulo 2, versículo 24, a Bíblia fala, quando a Eva foi trazida, tudo, no versículo 24, ele diz ali, deixará o homem, pai e mãe, e unir-se a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Veja que eles eram os únicos dois. Se isso estava sendo colocado como uma lei, significa que havia esse plano, portanto, de reprodução, de procriação, de multiplicação, que isso ia acontecendo. No versículo 4 de Gênesis, é ali onde é feita referência desse conhecer. O problema é pensar que naquele conhecer que foi escrito ali,
Então, foi a primeira vez que Adão conheceu a Eva e, no entanto, gerou. Outra coisa, se Adão tinha conhecido a Eva, tinha feito o sexo, o ato sexual, a Eva tinha feito o ato sexual com Adão, ali onde comeram fruto. Por que no versículo 4 volta a repetir, e conheceu Adão, a Eva, sua mulher, e gerou? Por que não disse, e comeu o fruto e gerou, entanto, Caim ou então Abel? Então eu penso que essas questões deveriam ser respondidas e nós olhamos realmente o que está por detrás dessas interpretações. O que acontece? Normalmente, nós somos muito rápidos em dizer, é do diabo, esse aqui é da semente da serpente, mas muitas das vezes nós temos que ver. Ele fala muito da árvore. E um dos textos que é importante citar aqui é a Bíblia dizendo, pelos frutos conhecereis a árvore. Eu não estou aqui para estar a discutir se Cacu é isto, é aquilo. Eu até gostaria, não tenho nada contra o Cacu Felipe, gostaria até que fosse Aleixo, que é meu conterrâneo, se fosse o apóstolo que Deus escolheu. Mas o que nós temos que fazer é provar que realmente as doutrinas que são trazidas são realmente de Deus. Então, pelo fruto, pelas doutrinas que são trazidas, nós percebemos qual é a origem. Olha, o que Satanás faz quando ele chega a Eva? Ele pergunta, é assim que Deus disse, não comeis de toda a árvore do jardim? Essa questão de distorcer as escrituras é algo típico, portanto, das pessoas que não são de Deus. Obrigado, teólogo. Apóstolo, fazendo um comentário em torno das questões que o teólogo colocou e respondendo à próxima questão, quem é o pai biológico de Caim? Ok. Primeiro vou mencionar alguns pontos que ele falou aqui. Falou muito. Mas pronto. Eu gostaria de questionar duas coisas, por exemplo, dar a entender a ele e ainda questionar ao mesmo tempo. Quando Provérbios 30, versículo 20, diz que este é o caminho da mulher adúltera. Quando come, limpa a boca, diz que eu não fiz nada. Lá não é citado o sexo. Não é dito que a mulher adúltera, ela concebe, conforme ela quer a palavra conceber, para notarmos que, afinal de contas, houve um ato sexual. Mas lá é dito que a mulher adúltera come. Então, como uma mulher adúltera, uma mulher que vamos dizer que essa mulher cometeu adultério, ainda estamos a dizer que ela comeu, por isso que ela é adúltera. Mas então, no pecado de adultério, come-se o quê? Para existir um pecado de adultério, come-se o quê? Maçã. Se encontrarmos uma mulher a comer maçã, uma mulher que é casada, uma maçã que não é dela, podemos dizer que essa mulher é adúltera só porque comeu maçã? É isso? É claro que não. Existe algo mais do que maçã. Neste caso, amado companheiro, é o sexo, sim. É o pecado do sexo que ocorreu. Porque não tem como atribuir o fato de dizer comeu a uma mulher e chamarmos ela de uma mulher adúltera só pelo fato de comer e comer uma maçã. Não é maçã. É o sexo, sim. 2. Quando faz menção aqui, por exemplo, ele fala aqui de conceber, ou seja, multiplicai-vos, frutificai-vos, não é? Dizendo que, no entanto, a Bíblia não faz menção que existia um outro meio para se reproduzir. Mas sim é dito lá, multiplicai-vos e frutificai-vos. Amado companheiro de terra, vamos parar um pouco no Gênesis, neste fato, vamos adiantar os anos e vamos até o tempo de Jesus. A Maria era esposa ou não era de José? Não era esposa dele, assim como a Eva era esposa de Adão? Era, claro. Mas, no entanto, a Maria gerou através da palavra que diz que multiplicai-vos e frutificai-vos a Jesus? É claro que não. Mas então, como é que ela concebeu? A Maria concebeu ou não concebeu? Foi através de um ato sexual? Se queremos usar, que é só o termo conceber. A Maria concebeu simplesmente através de ato sexual? De quem com quem? Você vê? Que, no entanto, na mesma condição que José, Maria estavam, ao ponto de o poder de Deus fazer com que ela concebesse,
Esta era a vontade de Deus. Que, no entanto, em algum momento, Adão, junto com a Eva, ele poderia simplesmente dizer que hoje estás concebida, ou seja, que me deu um varão, me deu uma menina. E ela poderia dar, da mesma maneira que a Eva foi dito pelo poder de Deus, por Deus mesmo, que olha, vais conceber, vais ter um menino, assim, por aí em diante. Compreende, amado companheiro? Então, não se pode aqui pensar que é somente pelo sexo que o mundo, que as pessoas viriam ao mundo. Não. Deus, ele é omnipotente, omnisciente, omnipresente. Ele, o mesmo poder que ele manifestou no tempo de Jesus, ele daria a Adão. Adão tinha antes da queda. Você vê? E vocês podem ver que após o pecado ter acontecido no Jardim de Éden, se ela comeu, não se come com os pés. Compreende? Não se come, não entra comida através dos pés. A comida entra através da boca. Se é questão de comer, então devia dizer, pela tua boca sentirás muitas dores quando tu comeres. Mas não foi isso que é dito lá. É dito que terás tanto dor ao dar parto. Mas então ela comeu com o quê? Com os órgãos genitais? Não. Ela comeu com o quê? Se for o termo comer. Não se come com o órgão genital. Come-se com a boca, certo? Então, devia ser, pela boca, ao comer a comida, sentirás muita dor. Essa que seria a maldição para a mulher. Mas como é que a maldição, então, é mudada? A dor aparece através do parto. É dito já que por dar parto sentirás tanta dor. Consegue compreender que alguma coisa não está boa? Quando se diz que não, é comer comida mesmo. É comer uma fruta mesmo. Então, a maldição teria de ir para a boca, neste caso. Agora, para a serpente no seu estado inicial, ela tinha um aspecto humano. Você pode ver lá em Gênesis 3, versículo 14, e mais adiante, que, no entanto, foi a maldição que fez com que ela passasse a rastejar. E através daquilo que ela usou para pecar, que era o órgão genital masculino, Deus a transformou em algo semelhante àquilo. Então é mais ou menos isso, meu amado companheiro. Adão poderia muito bem dizer, olha, Eva, me dê um varão. Assim como também, no tempo do Senhor Jesus Cristo, antes para o seu nascimento, José, que era marido da Maria, ela concebeu sem precisar de um ato sexual. Compreende, amados companheiros? Obrigado, obrigado, apóstolo Alês. Muito obrigado a todos que estão acompanhando o nosso programa através da nossa página do Facebook. Continuem interagindo conosco, colocando as vossas questões, as vossas dúvidas na nossa página de Facebook. Tenho a máxima certeza que os meus convidados de hoje irão responder às vossas questões e também irão dissipar as vossas dúvidas. Iremos abrir as nossas linhas para todos aqueles que queiram participar do nosso debate. O número é 87 47 77 57 7. Podem ligar, podem participar, podem colocar as vossas opiniões relativamente à temática de hoje, que é o conhecimento, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Volto com o apóstolo Alês, depois irei para o teólogo, respondendo à questão que eu coloquei. Realmente, quem é o pai do Caim? Você pode ver que o pai do Caim é a serpente. É a serpente. É a serpente. Se Adão fosse pai de Caim, o Caim teria o seu direito de primogenitura em Gênesis 5, ele ia aparecer lá. Você vê? Em Gênesis 5, 1 a 2, não é dito que Caim é o primogênito de Adão. Mesmo em 1 de Crônicas, capítulo 1, versículo 1, não aparece. Mesmo lá em Lucas 3, versículo 38, não aparece Caim. Depois de Adão, aparece lá, por mais que o Abel Deus tenha tirado da terra, Caim também morreu. Tantos morreram quando fizeram, afinal de contas, quando se escreveu Gênesis, lá não estava vivo o Caim. Obrigado. O Caim estava morto também como Abel. Então, o pai do Caim é a serpente. É a serpente. Sim. Teólogo, qual é o seu comentário em torno do... Deixa eu começar da seguinte maneira. Eu estou a entender realmente por que vou usar esse termo, né? Cacumitas, ou então, como eles não gostam, dizem que quando chamam de cacumita é porque é um seguidor, né, de um profeta morto, mas os discípulos de Cacu Filipe, eu entendo claramente por que eles são muito contra essa questão da teologia.
Mas nós não queremos entrar aí porque nós teremos tempo, né? Outras oportunidades Só um da gente falar. minuto, teólogo. Temos alguém que nos acompanha de Congolote. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Está sim, boa tarde. Sim, boa tarde, Sr. Massango. Sim, pode colocar seu ponto de vista. Sim, eu gostaria de falar com o teólogo. O problema é estudar a Deus. Para Moisés ver essas coisas, ele não foi teólogo para ver essas coisas. Ele foi um profeta mensageiro autêntico, vivo do seu tempo. É por isso que ele foi revelado tudo o que ele escreveu no livro de Gênesis. O teólogo não tem nada a ver com a palavra de Deus. É por isso que o teólogo não vai responder essa questão, esse tema que está aí no ar. Somente o profeta mensageiro autêntico. Deus fala através do profeta mensageiro, não fala através do teólogo. É por isso toda a palavra de Deus foi inspirada por um profeta. Se acabou Filipe hoje dizer que o pecado original foi o ato sexual, é porque ele foi revelado isso. E tudo isso que o apóstolo aí está dizendo tem base na Bíblia. Por que tem base isso aí? Porque vem de Deus através de uma revelação do profeta mensageiro vivo dessa geração. Eu gostaria de que o teólogo aí baixar o livro do profeta Jacob Filipe para a salvação dele. Obrigado pela sua observação e sua opinião. Volto com o teólogo Agostinho. Só talvez para dizer ao nosso amado ouvinte, né, e o nosso telespectador, dizer que eu já li o livro, né, segui, foi o conselho mesmo do apóstolo, né, nos primeiros debates que ele fez lá no Frei Josia, fez também aqui, e sempre ele aconselhou que a gente baixasse o livro, e eu já li, tem 144 capítulos, e eu penso que mais adiante nós iremos tratar até algumas coisas que estão lá dentro. Então, voltando para a questão não é que Moisés não foi revelado, nós começamos a falar sobre essa questão da revelação. O que acontece? O apóstolo ele fazia uma pergunta muito interessante, a dizer como é que Moisés soube. Eu falei isso, vou voltar a revisar. Mas por que ele faz essa questão? Porque ele vê a distância entre os fatos de Gênesis e o momento em que Moisés ele é inspirado. Ok? E Moisés ele é inspirado um fato histórico. De todos os profetas que vieram, não estou a falar de ritual, estou a falar de um fato histórico. Não conheço nenhum outro profeta que veio, por exemplo, dizer, por exemplo, Jesus, ao invés de Belém, na verdade, Jesus não nasceu em Belém, nasceu, por exemplo, numa outra terra. Sim, obrigado, teólogo. Temos alguém de Climane. Está sim, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Sim, pode colocar a sua opinião relativamente à nossa temática de hoje? Sim, eu só tenho uma pequena questão para o teólogo aí. É dito em Gênesis de que quando Adão e Eva comeram esta fruta, então eles descobriram que estavam nus. Então, eu gostaria de perguntar ao teólogo se nós distribuirmos maçãs para essas meninas que andam seminuas nas ruas, elas vão descobrir que estão a andar nuas por causa desta maçã que nós vamos distribuir para elas. É para responder de imediato? Sim, para terminar. Sim, perdemos. Okay. Sim. Eu vou responder essa questão dele. Sim. É muito simples. Sim. Para terminar, sim, eu gostaria de dizer também a toda a humanidade de que o conhecimento em Deus vem ao profeta. Em Amós 3,7 diz lá que somente Deus revela os seus segredos aos profetas. Se hoje é uma revelação, é porque é um segredo que Deus está a revelar aos profetas. Somente Deus revela os segredos aos profetas. Não revela os segredos nas escolas bíblicas, nas escolas pastorais. Deus nunca enviou um mensageiro para ir revelar o seu segredo a um professor da escola bíblica, mas aos profetas mensageiros autênticos que ele envia
de geração em geração. Nosso Mais muito ou menos obrigado isso. pela sua Digo a conte... todos os habitantes da Terra para baixarem o livro do profeta Habacuque, Obrigado para terem pela o sua conhecimento intervenção. da Obrigado. revelação Iremos profética. voltar com o teólogo Ok. Agostinho. Sim. É muito simples. O que nós temos que prestar atenção quando nós tratamos os assuntos com esse tipo de pessoa? É que eles estão tão formatados que fazem uma questão, que essa questão pode ser mesmo ao contrário. Por exemplo, me faz a questão, se Eva comeu maçã e descobriu que estava nua, então, por que distribuindo maçãs, então as pessoas não veem que usam roupa curta, não veem que... Ok, eu vou fazer a pergunta para o nosso ouvinte de forma diferente. Eu tenho certeza que, assim como aqui em Maputo, nós temos trabalhadores de sexo, lá na Baixa, na 17, andam nuas e praticam sexo todos os dias. Temos na Beira, temos também em Quelimane. Eu creio que em Quelimane nós temos. Será que elas, de tanto que praticam o ato sexual, em algum momento os seus olhos ficaram abertos ao ponto de eles passarem a usar bem roupa, ao ponto de serem semelhantes a Deus, até Deus dizer, agora essas mulheres se tornaram como nós, conhecendo o bem e o mal? Teólogo, temos um outro telespectador que nos acompanha de Quelimane. Está sim, boa tarde. Boa tarde, como está? Bem, graças a Deus. O seu nome? Afonso de Quelimane. Sim, sim. Pode colocar a sua opinião relativamente à nossa temática de hoje. Sim, pode colocar a sua opinião. Perdemos o telespectador que nos acompanha de Quelimane. Podem continuar a ligar para nós para colocar as vossas opiniões, as vossas dúvidas em torno da temática de hoje. Sim, teólogo, para terminar. Então, eu estava a dizer, estou a começar, praticamente fui interrompido todas as vezes, né? Mas, ok, estava a dizer que nós temos que ter a mesma forma de olhar. Por exemplo, quando o apóstolo fala da questão, lá está específico, em Provérbio 30, está escrito, mulher adúltera. Está escrito, come e limpa o quê? A boca, mas o atributo acompanha. Essa mulher é o quê? Não é que a mulher comeu, é mulher adúltera. Quantas vezes, por exemplo, pessoas, por exemplo, dizem, come e limpa a boca, mas na verdade se tratando de questão financeira, de dinheiro mesmo, tipo é um dinheiro roubado, por exemplo, a pessoa é dada e, no entanto, não deve revelar. É dito, come e limpa a boca. Quantas vezes? Então, o termo comer não pode ser correlacionado de uma forma tão equitativa como se o comer de Gênesis fosse tão igual ao comer de provérbio. É uma situação que não é tão paralela assim. Mas o que acontece? Como a ideia é encontrar na Bíblia alguma coisa que defenda o fio de pensamento que nós temos, então muitas das vezes a gente recorre a esses textos isolados para poder defender aquilo que é a nossa forma, portanto, de abordar as coisas. Por exemplo, o apóstolo faz uma questão de falta de aparecimento, por exemplo, de Caim na genealogia, visto que ele é primogênito. Em Gênesis 5, 1 a 3, ele não está lá. Em 1 livro de Crônica 1:1, não está lá. Em Lucas 3, versículo 38, ele não está lá. Ok. Vamos imaginar que eu concordo com o apóstolo, que supostamente Caim é filho da serpente. É uma suposição. Eu não concordo, mas é uma suposição. Vamos pensar assim. Se eu concordasse com ele, significa que a partir daquele momento, o Abel teria o direito de primogenitura. Seria o primeiro filho de Adão e Eva. Entretanto, nesses textos, em Gênesis 5, 1 a 3, só aparece 7. Não tem lá, portanto, o Abel. Onde está Abel? Porque, segundo Cacu Filipe, no caso, no capítulo 23, versículo 14, ele faz referência dizendo, você vê o Sete e Abel é que são filhos de Adão. Mas o Abel não vai aparecer em Gênesis 5, versículo 1 a 3. O Abel não vai aparecer, portanto, em 1 livro de Crônica 1:1. O Abel não vai aparecer no livro de Lucas, capítulo 3, versículo 38. Então, eu pergunto, na verdade, se fosse o caso, o primogênito não seria Abel? E onde está Abel? Aí nós entendemos aqui o problema, que o problema não é de revelação.
Porque se forem a ver, até mesmo os ouvintes que estão aqui a ligar, que eu entendo que não é uma questão de conhecimento, é questão daquilo que eles foram incutados, né, a pensar, a forma de pensar. Porque todos nós estamos a citar os versículos bíblicos. Onde é que a minha teologia está a interferir? Nos versículos, nos textos. Peço para segurar o seu fio de pensamento. Temos Aniceto de Ulene. Aniceto, saudações. Boa tarde, boa tarde. Sim, Aniceto, pode colocar a sua opinião relativamente à nossa temática de hoje? Alô? Sim, Aniceto, pode colocar a sua opinião. Sim. Eu queria comentar acerca do programa e acerca do que o profeta ali está a falar. Sim. O profeta está a fazer muita confusão na Bíblia. Ele está a usar textos que estão fora do contexto. Nós vamos anotar todos os textos que ele menciona estão fora do contexto. E nós sabemos que qualquer texto fora do contexto vira pretexto. E quando nós voltamos para Gênesis, falando mesmo da fruta proibida, do fruto proibido, como seja lá como se diz, nós vamos descobrir que o fruto que está a se falar ali é literal, não é simbólico. Em nenhuma parte da Bíblia, ou seja, em Gênesis, os primeiros capítulos, se nós formos até, por exemplo, no capítulo 9, quando falam de Noé, nós vamos entender que ali não trata-se nem um pouquinho sobre sexo. Nada é tratado no livro de Gênesis, até capítulo 9, falando de sexo. Não se fala de sexo. O fruto descrito em Gênesis é literal, não é simbólico. Então, o profeta Cacu Filipe, acho que está a fazer confusão, porque os textos que está a usar mesmo, a teologia deve ser bem entendida, e deve ser bem entendida mesmo que não se pode fazer confusão em textos claros. Nosso muito obrigado, Aniceto, pela sua contribuição. Volto com o teólogo para depois só entrar meu fio de no pensamento apóstolo Aleixo. Ok, terminando o meu fio de pensamento. Nós temos que entender que os personagens bíblicos foram tantos, né? E que o objetivo da palavra de Deus, da Bíblia, não é de dizer todas as pessoas que existiram no mundo. Não é esse o objetivo da Bíblia. Quando falamos de genealogia, muitas das vezes se olha para aquela genealogia que iria dar a descendência da promessa, que foi dito a Abraão. Não é nas suas descendências, na sua descendência, né, toda a terra será, portanto, bendita. Então, neste caso, nós vemos que em Gênesis 5, 1, 3, ali está se falar da genealogia de Adão até Noé. E ali, o que entra são pessoas que fazem com que essa genealogia chegue até Noé. Quando nós olhamos na questão de crônica também, até está escrito, né, para aqueles que usam Bíblias, que já têm subtítulos, está escrito ali que a genealogia de Noé. Enquanto que em Lucas está-se a falar da questão da genealogia de Jesus. Então são todos personagens que estão envolvidos até o Messias. Obrigado, teólogo Agostinho. Apóstolo, quais são as evidências bíblicas de que Caim não é filho de Adão? Primeiro, tem certos pontos levantados aqui. Sim. Se as pessoas querem, em algum momento, entender que a coisa é no sentido literal, depois procurar entender que não, a coisa é no sentido simbólico, seja como for. Então, para dizer que já há confusão, ok? Alguma coisa não está clara ao ponto das pessoas não poderem compreender. Se então é assim, a Bíblia já diz, Deuteronômio 29, 29, o que está revelado é para os homens. O que está em oculto é para Deus. Não cabe a um indivíduo, seja teólogo ou uma escola pastoral, vir aqui para tentar interpretar isso. Porque a Bíblia diz em 1 de Pedro, capítulo, em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 a 20, que nenhuma palavra é de particular interpretação. Então, ninguém pode vir aqui, se ele está a dar uma interpretação dele, há de vir aqui o dirigente da testemunha, vai dar a sua, há de vir outra. Então, parem tudo isso.
deixem que Deus envie o seu profeta, seja lá quem for, por mais que não aceitem que é Cacó Filipe, um dele enviará a fim de vir revelar exatamente o que é este fruto, apesar de que não concordam que seja isso. Mas, mesmo dizendo que é no sentido literal, reparando para o que Provérbios 30, 20 está a dizer, este é o caminho da mulher adúltera, ela come e limpa a boca. Mas então a pergunta é, este comer limpa a boca é o quê? Se nós assumirmos aqui que uma mulher adúltera come e limpa a boca, então é no sentido literal. Então estamos a dizer que ela fez alguma coisa para além de comer. Não é exatamente comer, mas sim é o ato sexual. Porque o adultério de uma mulher casada, é se envolver com outro homem, que não seja seu marido. Então, se a Eva lá atrás comeu e limpou a boca, então para dizer que ela cometeu adultério. Não se comete adultério comendo maçã. Vamos à pergunta que está a dar. Qual é? As evidências claras. As evidências bíblicas que mostram que Caim não é filho de Adão. Conforme eu estava a dizer, por exemplo, há uma pergunta que veio do lado dele. Não é só o Caim que não está lá. Abel também não aparece. O que ocorre é que, por conta de que a humanidade não podia ser gerada pelo fruto do pecado, por conta do pecado, razão pela qual hoje Deus revela ao profeta Cacó Filipe que foi necessário que, no entanto, Deus tirasse Abel da terra para que os filhos de Deus não viessem deste pecado que ocorreu lá no Jardim de Éden, que gerou em Abel. Aí já aparece o Sete. Compreende, amado? Agora, tem um ponto. Temos que reparar que, para além de que os filhos de Deus aparecem por meio do Sete, os filhos do diabo também aparecem por meio de Caim. Todo teólogo hoje, todo líder de igreja, todo presidente de uma igreja é filho de Caim. A partir de quê? Você pode ver, não é do nada que Jesus, ou seja, a Bíblia menciona no livro de João 3, versículo 13 a 15, não é do nada que a Bíblia, Jesus fala em João 8, versículo 44, fala descendente de serpente, víboras. Afinal de contas, como é que alguém seria descendente de serpente? Será que mesmo Jesus não poderia dizer descendente de leão, descendente de macaco ou de passarinho? Não. Ele menciona serpente por quê? A serpente vem de muito longe. Compreende? Desde lá do Jardim de Éden. E ela, quando aproximou a Eva, aí ela gerou o Caim. No entanto, todos os filhos do diabo vieram por conta do Caim. Caim é o filho da serpente. Todo líder religioso hoje, seja papa, seja quem for, é filho da serpente. A linhagem é a mesma. Enquanto que os filhos de Deus são todos os profetas que são enviados, com todos aqueles que acreditam na sua mensagem em seu tempo para a salvação. Obrigado, apóstolo Aleix. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 707. A todos que acompanham o nosso programa através da GoTV, canal 92, Star Times, canal 114, TV Cabo, canal 12. E a todos que estão a interagir conosco através da nossa página do Facebook, Strong Life. Continue colocando as vossas mensagens, as vossas dúvidas, porque tenho a máxima certeza que os meus convidados irão responder às vossas dúvidas e também irão dissipar as vossas dúvidas. Para já, iremos conferir um breve intervalo. Voltaremos já num piscar de olho. Elipikaku Yesunya seskati Yesunya seskati Yesunya seskati Yesunya seskati Yesunya seskati abantwana bomprofiti abashaywa luvalo abantwana bomprofiti abashaywa luvalo mabehamba bemlandela abashaywa luvalo mabehamba bemlandela abashaywa luvalo ilipikabu Yesunya seskati ilipikabu Yesu
Istunya seskati, istunya seskati, istunya seskati, istunya seskati, istunya seskati. Jamais seu amor adormeceu. Ventos são desencadeados, nossos corações é apuro, mas Deus nos conduz até a porta. Nosso Deus reina aí. Jamais seu amor adormeceu. Ventos são desencadeados, nossos corações é apuro, Deus nos conduz até a porta.